A história de um milionário e um mendigo negro que mudaram suas vidas. Eduardo tinha tudo o que alguém poderia sonhar. Uma mansão de vidro e aço em São Paulo, carros que saíam de revistas de luxo e uma conta bancária que parecia infinita. Mas naquele dia chuvoso, enquanto ele saía de uma galeria de arte, sentia um vazio tão profundo que poderia engolir toda a sua fortuna. O céu estava cinza e a chuva caía como lágrimas de um ser que compreendia sua dor. Ele não estava apenas molhado por fora, a sua alma também estava encharcada de solidão. Foi então que ele viu Samuel. Um homem negro, magro e com uma barba desgrenhada, estava sentado ao lado de um banco, cercado por desenhos que ele mesmo havia feito. Eram rabiscos improváveis, de cores vibrantes, criações insólitas que falavam de uma vida vivida nas ruas e de sonhos que poderiam nunca se realizar. Eduardo parou. Algo nele se agitou. A curiosidade o puxou como um ímã. "Você faz tudo isso?" perguntou Eduardo, meio atrapalhado, enquanto a chuva escorria pelo seu rosto. Samuel levantou a cabeça, seus olhos brilhando como estrelas em uma noite escura. "Sim, senhor. As pessoas deixam suas histórias nas ruas. Eu só as pego e as transformo em arte." A voz dele era suave, mas havia uma determinação que ecoava entre as palavras. Samuel começou a explicar o que cada um dos desenhos significava. Eduardo escutava embasbacado. E então, como se o universo tivesse decidido se divertir, surgiu Jorge, um antigo amigo de infância de Eduardo. Jorge, agora maltrapilho e com sinais visíveis de que a vida não foi tão gentil quanto com Eduardo, sorriu timidamente. "Eduardo", ele disse, a incredulidade misturada com a esperança em sua voz. Eduardo sentiu um aperto no peito. Jorge sempre o admirou, e agora estava ali, derrotado quase como uma sombra do que fora. Eu realmente preciso de ajuda", Jorge gaguejou, a expressão no rosto lembrando a fragilidade do momento. Eduardo viu a situação se inverter. Ele era o milionário, mas ali estava um amigo que sempre acreditou nele, precisando de um socorro. Ao mesmo tempo, Samuel o inspirava a olhar para as coisas de um jeito diferente. Como era possível que a vida de um homem tão rico estivesse tão cheia de vazio, enquanto artistas nas ruas encontravam beleza na luta? O caos do mundo ao seu redor, o barulho da chuva misturado com as sirenes distantes, tudo parecia persuasivo, como um quadro que pedia para ser pintado. Eduardo estava diante de um dilema. Ele poderia ajudar Jorge e mudar a trajetória de um amigo, ou investir em Samuel, em quem via um potencial incrível. Uma decisão que poderia alterar seu caminho e talvez o caminho dos dois homens diante dele. Nesse momento, seu celular vibrou. Um telefonema, um negócio de milhões estava em jogo. Mas, ao mesmo tempo, a ligação carregava consigo uma ponta de desespero familiar. Um problema sério que poderia afetar sua família estava à espreita. O futuro dele, a sua fortuna, começava a parecer tão indefinido quanto o céu carregado de nuvens. O que ele ia escolher? Negócios ou pessoas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular vibrou de novo. A corrida frenética da mente de Eduardo estava prestes a ser interrompida. Ele olhou para Jorge e Samuel, seus rostos cheios de esperança e expectativa. Mas durante aquele instante, tudo ao redor parecia escurecer. Antes que ele pudesse pegar o telefone, uma explosão estourou atrás dele. O estrondo foi ensurdecedor e pedaços de vidro e tijolo voaram como estilhaços no ar. Eduardo estava paralisado. Ele sentiu o frio da adrenalina subir pela espinha. A galeria de arte estava em caos. Pessoas gritavam, correndo em direções opostas, enquanto o cheiro de fumaça invadia seus pulmões. O mundo que antes parecia sombrio, agora estava em pânico. Ao seu redor, a cena se desdobrava em câmera lenta. Jorge, com os olhos arregalados, tentou empurrar Eduardo para o lado. Samuel, com suas mãos nervosas, soltou os desenhos, deixando que as criações coloridas ficassem perdidas num mar de destroços. O que estava acontecendo? Ele não entendia. Seu corpo agiu antes da mente. Ele segurou Jorge, puxando-o mais para perto, enquanto olhava para Samuel. Mas no meio do tumulto, um grito surgiu. Cuidado! Era uma mulher. E adiante, a figura de um homem encapuzado emergiu entre a fumaça, a arma em punho. Um clamor coletivo explodiu no ar, e Eduardo sentiu como se seu coração tivesse parado. O criminoso estava ali, em plena luz do dia, criando uma cena que parecia saída de um pesadelo. Fiquem todos onde estão, o homem gritou, seu olhar severo. Mas estranhamente, Eduardo sentiu que havia algo conhecido na sua expressão. O que era? Um aperto na memória. E aí, em meio ao caos, algo se quebrou. Jorge gritou, você não pode fazer isso! As pessoas vão se machucar. O homem olhou para Jorge e por um segundo hesitou. Eduardo percebeu a tensão entre eles. Jorge e o homem se conheciam. O que isso queria dizer? O que Jorge estava escondendo? Então, a reviravolta chegou. Samuel, o artista, com a raiva pulsando pelas veias e a coragem que vinha da arte, gritou de volta. Se você quer dinheiro, leve tudo. Apenas não machuque as pessoas. A cena estava em chamas. O instinto de sobrevivência aflorou. Mas o que era aquilo? A conexão entre os três homens nunca esteve tão exposta. Eduardo já havia visto Jorge em um estado lastimável, mas não tinha ideia de que ele tinha um histórico com criminalidade. Naquele momento, Jorge olhou para Samuel e, num gesto de desespero, revelou um segredo. Eu era parte disso. Eu estava metido. A família dele. O chão sob os pés de Eduardo parecia ceder. Ele não acreditava no que ouvia. Como assim? Até aquele instante ele estava preocupado com a vida de Jorge e Samuel. Agora tudo o que ele conhecia estava desmoronando. As barreiras de amizade e confiança se desfazendo como papel na chuva. O homem encapuzado, percebendo a tensão, apontou a arma para Jorge, seus olhos ardendo de raiva. Você me traiu e agora você vai pagar. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ele faria? O que ele poderia fazer? Ele sabia que essa escolha
poderia mudar suas vidas para sempre. Mas as palavras trancadas em sua garganta não saíam. Não havia tempo. E enquanto tudo desmoronava em frações de segundo, uma verdade assombrosa se enraizava. Essas vidas estavam mais interligadas do que ele poderia imaginar. Então, com um estrondo, um tiro foi disparado. O tiro disparou como um trovão, ecoando pela galeria em desespero. O barulho foi ensurdecedor, muito mais do que alguém poderia imaginar. O coração de Eduardo tarou com a intensidade do momento. Tudo aconteceu tão rápido que o ar pareceu congelar. Jorge gritou em um misto de desespero e dor, mas antes que Eduardo pudesse compreender a gravidade da situação, a cena se desdobrou em um caos absoluto. O homem encapuzado olhou fixamente para Jorge, enquanto a fumaça se misturava com o pânico ao redor. Eduardo mal teve tempo de processar o que aconteceu. Ele viu Jorge se curvar, a expressão dele cheia de medo. Mas havia algo mais ali. Uma troca silenciosa de olhares entre Jorge e o criminoso. Uma conexão tão forte que parecia um fio invisível ligando os dois. Eduardo não entendia. O que estava acontecendo? A multidão começou a se agitar. Gritos de medo preenchiam o ar. E Eduardo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele precisava agir, precisava proteger Jorge, precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Mas então, de repente, tudo parou novamente, como se o tempo tivesse congelado uma vez mais. Samuel, ainda segurando seus rabiscos coloridos, deu um passo à frente, sua voz ecoando pela sala ensanguentada. Escute, você não precisa fazer isso. Olhe ao redor, não vale a pena. Ele não recuou, não hesitou. Havia uma força bruta em sua voz que parecia cortante, quase como uma faca que poderia cortar o medo no ar. A tensão aumentou. Eduardo estava atônito. Como Samuel tinha coragem nesse momento? O homem encapuzado hesitou, chacina essa que parecia não ter previsão de terminar. Você não sabe do que está falando, ele gritou. Mas embora sua voz fosse feroz, havia uma dúvida lá, um pequeno convite à conversa. E então, a reviravolta. Jorge, em um movimento drástico, gritou: Você não entende! Eu não sou quem você pensa que sou. Suas palavras ecoaram, como se desse um grito de socorro que reverberava dentro das paredes da galeria. Eduardo ficou paralisado. O que Jorge queria dizer? Nesse momento, a verdade começou a se desenrolar. Eu não era apenas um amigo. Eu era parte de tudo isso. Eu te virei as costas, mas tudo estava fora de controle. A desespero na voz de Jorge era palpável. Ele estava confessando, quebrando a barreira de segredos que os unia. Uma verdade devastadora. Eduardo também percebeu. Isso não era apenas sobre a sobrevivência deles. Essa cena era um reflexo de um passado que Jorge tinha escondido. O homem encapuzado pareceu se acalmar pelo que ouviu. Seus olhos obtusos se fixando em Jorge, com uma mistura de confusão e raiva. O que mais tinha por trás daquela fachada de segurança? Mas antes que alguém pudesse responder, um segundo tiro estourou, muito mais próximo. Uma sombra cruzou o campo de visão de Eduardo, e em um instante a figura de uma mulher emergiu entre a fumaça. Jorge, pare! A voz era potente, cheia de desespero e amor. É a Ana,
a irmã de Jorge. E a verdadeira reviravolta se revelou. Não era apenas um encontro casual. Ana tinha estado no meio disso tudo o tempo todo. Relacionamentos que antes pareciam simples estavam entrelaçados em um jogo sombrio, um drama que não deveria existir. O criminoso hesitou uma vez mais, a realidade se desenrolando diante dele e do que poderia ser um impasse de vidas cruzadas por mentiras. Eduardo sentiu a pressão subir. Ele estava involuntariamente no centro de uma trama emaranhada. O que mais a irmã de Jorge sabia? Que segredos mais estavam escondidos? E enquanto a tensão crescendo, um terceiro tiro ecoou, deixando o mundo inteiro em suspenso. E nesse momento, o que antes parecia um dia ordinário na vida de um milionário se transformou em um pesadelo absoluto. Agora, ninguém estava a salvo. As vidas de Eduardo, Jorge e Samuel estavam entrelaçadas de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. O que acontecerá a seguir? Quais verdades ocultas permaneceriam na sombra das revelações? O tiro disparou como um trovão, ecoando pela galeria em desespero. O ar estava denso, como se o tempo tivesse parado. Eduardo ficou paralisado, o coração batendo forte. Jorge gritou. O som cortou o caos. Ana! Não! Ela estava ali. A irmã de Jorge, uma figura desesperada. O olhar dela estava fixo no irmão, e Eduardo percebeu a dor. Mas era diferente. Havia algo mais. O passado dele se infiltrava nesse momento dramático. Você não pode ficar aqui. Precisamos sair. Ana gritava, mas algo em sua voz fazia Eduardo prendê-la em seu lugar. Ele olhou para Jorge, e por um momento a confusão reinava. O que mais estava acontecendo entre eles? O homem encapuzado hesitou, sua raiva grudada na arma. Os olhos ardendo com raiva e confusão. Ana, você nem me traiu! Não fez isso! A tensão no ar fazia Eduardo sentir um nó na garganta. O que estava por trás de tudo? O passado desses irmãos pegava fogo e a fumaça se misturava em um espetáculo assustador. Sai da frente, Ana! Jorge gritou. E a fúria dele se misturava com algo mais. Era um desespero que parecia estar prestes a explodir. Você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Os rostos ao redor estavam petrificados. O pânico tomava conta da galeria. Samuel, atrás, observava em silêncio. O brilho de sua arte sufocado por medos e verdades intocáveis. Mas foi a próxima revelação que lançou ondas na tensão. Jorge respirou fundo, como se preparasse algo colossal. Eu não sou apenas seu irmão. Eu sou parte do que você quer destruir. O que você fez com a nossa família foi... Eu nunca fiz isso. Eduardo olhou para Jorge com incredulidade. O homem, aquele amigo que ele conhecera nos tempos de escola, agora revelava uma conexão sombria. Era como se um imenso muro tivesse desmoronado. As mentiras começaram a despencar como dominós, uma a uma, ecoando o que Jorge realmente era. Ana ficou em choque. Você sempre quis ser o bom da fita, mas você não percebeu? Nós temos o mesmo sangue manchado. A voz dela era um lamento, uma verdade enterrada surgindo das cinzas. Eduardo sentiu a pressão no peito. Cada palavra de Ana estava carregada de dor e traição. O silêncio se estendeu como um abismo. O homem encapuzado olhou para Jorge, então para Ana, e de repente seu olhar estava cheio de algo que Eduardo não entendia. Você estava metido em quê? Isso não era só sobre a família, certo? O tom era carregado de incredulidade.
Mais uma vez, Jorge engoliu em seco. Eu não sei como me envolvi. Entre a luta, a necessidade, eu estava fazendo o que achava certo. Mas o que você fez comigo, não posso aceitar. O homem estava lutando com suas próprias emoções, a arma ainda em punho, a tensão cortando o ar. Eduardo teve vontade de gritar pelo amor que sentia por seus amigos, por Jorge, pela possibilidade de um futuro mais bonito. Ele não queria estar ali, mas ao mesmo tempo, a necessidade de intervir se tornava mais premente. Naquele instante, um terceiro tiro disparou, mais próximo do que Eduardo esperava. O som ressoou e, de repente, caos se instalou. Gritos, correria, o chão tremia sob a pressão de pane e adrenalina. E ao olhar mais de perto, Eduardo percebeu que a bala não tinha um alvo. Era a janela da galeria que explodiu em 1000 pedaços. Uma nova ameaça lutava para entrar. Uma figura encapuzada que não era a mesma que eles conheciam. Uma sombra avança. É hora de acabar com essa comédia. A voz era profunda, quase como um eco de um pesadelo. E com isso, o mundo de Eduardo, Jorge e Ana desmoronava ainda mais. Não era apenas sobre decisões. Era sobre lealdades rompidas e segredos expostos. Eduardo sentiu sua visão se desfocar. O que ele conhecia estava virando poeira. Secrets, mentiras, um conflito familiar que prometia explodir. A galeria tornou-se um campo de batalha, e cada escolha em um instante poderia ser fatal. O que aconteceria agora? O que mais a verdade poderia nos revelar nesse emaranhado de crueldades? O tiro disparou como um trovão, ecoando pela galeria em desespero. O ar ficou denso, o tempo congelou. Eduardo paralisou. Jorge gritou. Ana, não. O desespero nos olhos de Ana, sua irmã, era palpável, como um peso insuportável na sala lotada de gente aterrorizada. Saia agora! Ana gritou, mas seus olhos vulneráveis semeavam uma confusão crescente em Eduardo. Ele olhava para Jorge e pensava em tudo o que eles passaram juntos. O que está acontecendo? Uma carga de tensão pairava no ar. O homem encapuzado hesitou, a arma ainda em punho, mas seu olhar estava repleto de uma mistura de raiva e confusão. Ana! Isso não é o que parece. Seu timbre tremia. Era um momento suspenso, aquele em que o destino poderia mudar a qualquer instante. Jorge avançou, a coragem tomando conta dele. Eu te traí, mas isso não é sobre nós. É sobre o que você e a sua gangue fizeram. Você quer me matar? Aqui! Agora! Seus olhos refletiam uma verdade há muito enterrada. Eduardo assistiu atônito, enquanto as paredes daquela sala pareciam escutar a revelação, como se o prédio em si estivesse em choque. Eu não fiz nada! Você se virou contra nós! O homem encapuzado estava se descontrolando, as mãos tremendo. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar. O que mais eles escondiam? Ele queria gritar, queria pôr fim ao caos. E então, um estrondo afetou o ambiente. Um vidro quebrou, o barulho ecoou e levou a atenção de todos. O homem encapuzado virou-se rapidamente. A arma abaixou ligeiramente e, naquele instante, a porta da galeria irrompeu. Uma figura alta e misteriosa, encapuzada também, entrou como uma tempestade. O clima mudou. Eduardo sentiu uma onda de medo. Era como se o caos tivesse uma nova face. É hora de acabar com isso. A nova figura gritou, a voz reverberando com autoridade. O homem encapuzado
agora perdido em confusão, olhou para trás. O choque na expressão dele deixava claro. Ele a conhecia. Essa nova aparição não era um mero estranho. Havia uma conexão tensa ali. Rachel! O homem sussurrou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? O nome reverberou como um eco familiar. Uma onda de choque atingiu Eduardo como um soco no estômago. Quem era essa mulher que poderia provocar tal reação? Antes que Rachel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Ela se lançou na direção dele, avançando como uma flecha. E quando seus olhares se cruzaram, Eduardo percebeu o semblante dela, a dor, a culpa e algo mais. A revelação explodiu em sua mente como um fogo de artifício. Eduardo, nós precisamos falar. A confusão tomou conta da galeria enquanto as tensões aumentavam. A polícia chegou, sirenes cortando o ar, mas a atenção estava em Rachel. O homem encapuzado pareceu perder toda a confiança. Você sempre foi a melhor. O que você está fazendo do lado deles? Ele estava tentando entender. Porque você não pode continuar com isso. Não posso deixar você fazer o que fez com o nosso passado. As palavras dela eram ferozes, como um corte profundo. O próprio espaço parecia instável. Eduardo estava pasmo. A própria essência da conversa era como uma tempestade prestes a atingir. Pastas? O que está acontecendo? Jorge e Ana trocaram olhares confusos, a revelação se estendendo como uma sombra sobre todos. A atmosfera estava saturada de emoções, cada um tenso, esperando um desfecho que poderia ser devastador. Você não entende, Jorge. Todos nós temos segredos. Você não é o único envolvido. Rachel olhou para cada um e Eduardo sentiu seu coração disparar. O que ela queria dizer? Que segredos? O que mais estavam escondendo? Enquanto a tensão se intensificava, a multidão começou a murmurar. Corpos se movendo nervosamente. Eduardo percebeu que, de alguma forma, eles estavam todos conectados. O passado estava presente ali em cada olhar e cada palavra não dita. E no meio de todo aquele tormento, um último estalo. As verdades que vocês pensavam conhecer não são o que parecem. As palavras de Rachel foram como uma bomba, detonando emoções. O que mais havia por trás de tudo isso? Eduardo sentiu as pernas tremerem. A realidade começava a se desvendar, mas o que estava por vir era ainda mais inesperado. Porque a vida deles agora girava em torno de segredos mal escondidos e relacionamentos desfeitos. O que mais estava por vir nessa história? Ele respirou fundo, a urgência pulsando em suas veias enquanto ansiava por respostas que poderiam mudar tudo. Eduardo mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. As palavras de Rachel reverberavam em sua mente, enquanto a tensão na galeria se tornava. O homem encapuzado hesitou, sua confusão evidente. Mas não havia tempo. O futuro de todos estava em jogo e a fúria estava prestes a explodir. Você não sabe o que está fazendo, gritou Rachel, dando um passo à frente, os olhos fixos no homem. Todos nós já pagamos um preço. Não quer mais um campo de batalha aqui. A voz dela tinha uma determinação que ressoava na sala. Eduardo podia sentir a adrenalina inundando seu corpo, um impulso urgente de agir antes que tudo se torne mais violento. A multidão estava em silêncio, a tensão elétrica palpável.
Eduardo olhou para a janela quebrada. Os estilhaços cobriam o chão como um alerta. Talvez se nós parássemos um momento, ele começou, na tentativa de quebrar o ciclo de ódio, pudéssemos encontrar uma solução. Mas antes que pudesse terminar, um eco distante de sirenes se aproximou. A polícia não estava longe. O homem encapuzado levantou a arma com uma fúria renovada. Todos vocês estão em meu caminho, estão em meu território. Seus olhos estavam cheios de desespero e fúria. Eduardo sentiu o coração disparar. Jorge começou a balançar a cabeça. Nós não precisamos de mais violência. Já chegou longe demais. Ele avançou para a frente, como se quisesse ser a âncora em meio ao caos. Rachel, você não pode deixar isso continuar. Não podemos deixar ele decidir nosso destino. Mas a verdadeira reviravolta foi quando uma figura surgiu atrás de Rachel. Era o pai dela, um homem que Eduardo mal conhecia, mas que havia passado anos trabalhando em uma posição de prestígio dentro da polícia. Rachel, o que você está fazendo aqui? A confusão na voz dele foi instantânea. A sala ficou em um silêncio mortal, enquanto o foco se deslocava da luta interna para a frente. O homem encapuzado pareceu perder o pouco controle que ainda tinha. Você sabia que estava aqui? As palavras disparadas da boca dele eram como balas. Rachel olhou para o pai, um pânico crescendo em seus olhos. Pai, não é assim que as coisas devem ser. Eles não merecem isso, ela protestou, sua voz tremendo. O homem encapuzado começou a se afastar, desacelerando sua raiva. A conexão entre eles, essa intensa revelação, parecia colocar todos os pensamentos em ordem. Mas, então, algo mais chocante aconteceu. Uma sirene alta cortou o ar. Barulhos de pé e gritos desenfreados começaram a ecoar. Uma porta lateral se abriu e, já com um policiamento armado na entrada, encaminharam-se para a cena caótica. Deite-se no chão, todos vocês! A voz era crua e autoritária. Eduardo sentiu a adrenalina disparar novamente. O homem encapuzado, agora com o desespero estampado no rosto, olhou para todos eles. Já não havia como voltar. Eu não vou deixar que eles me prendam! Ninguém me irá levar! E com isso, ele, em um movimento drástico e impensado, disparou seu arma no ar, causando uma explosão de pânico. A multidão gritava enquanto todos tentavam se afastar. O som ensurdecedor reverberava pela galeria. E o homem encapuzado parecia ter o controle total do cenário. Eduardo, Jorge e Samuel se afastaram em um impulso, mas na confusão, a ligação entre eles começou a se romper. Mas quando a poeira começou a assentar, uma nova realidade se apresentou. Revelações começaram a surgir na luz das sirenes. O homem encapuzado olhou nos olhos de Rachel e Eduardo. E o eterno silêncio que pairou parecia conter um segredo devastador. Algo que poderia não só alterar o curso de suas vidas, mas destruir relacionamentos que acreditavam ser inquebráveis. E no meio do caos, as palavras de Rachel ressoaram mais uma vez. Discuta tudo com ele, Jorge. Mas o que ela verdadeiramente queria dizer? O que estava escondido em seu passado que poderia estourar e derrubar o pouco que restava de normalidade? As sirenes se intensificaram, a tensão se acumulou e a dúvida pairou no ar. O que realmente unia ou separava cada um deles? Enquanto a cena se tornava mais caótica, um último eco de disparo se fez ouvir. Tudo se desfez em uma nuvem de incerteza, enquanto os olhos de Eduardo se alargavam ao olhar para Jorge, um abismo se formando entre eles.
O que realmente estava em jogo agora? Eduardo mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. As palavras de Rachel reverberavam em sua mente, enquanto a tensão na galeria se tornava palpável. O homem... Você não sabe o que está fazendo, gritou Rachel, dando um passo à frente, os olhos fixos no homem. Todos nós já pagamos um preço. Não quer mais um campo de batalha aqui. A voz dela tinha uma determinação ardente que ressoava na sala. Eduardo podia sentir a adrenalina inundando seu corpo, um impulso urgente de agir antes que tudo se torne mais violento. O caos no ambiente estava em silêncio, a tensão elétrica palpável. Eduardo olhou para a janela quebrada. Os estilhaços cobriam o chão como um aviso. Talvez se nós parássemos um momento, ele começou, tentando interromper a maré de ódio. Pudéssemos encontrar uma solução. Mas antes que pudesse terminar, um eco distante de sirene se aproximou. A polícia não estava longe. O homem encapuzado levantou a arma com fúria renovada. Todos vocês estão em meu caminho. Estão no meu território. Seus olhos estavam cheios de desespero e fúria. Eduardo sentiu o coração disparar. Jorge começou a balançar a cabeça, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados. Nós não precisamos de mais violência. Já chegou longe demais. Ele avançou para a frente, como se quisesse ser a âncora em meio ao caos. Rachel, você não pode deixar isso continuar. Não podemos deixar que ele decida nosso destino. Mas a verdadeira reviravolta foi quando uma figura surgiu atrás de Rachel. Era o pai dela, um homem que Eduardo mal conhecia, mas que havia passado anos trabalhando em uma posição de prestígio dentro da polícia. Rachel, o que você está fazendo aqui? A confusão na voz dele foi instantânea. A sala estava em silêncio mortal, enquanto o foco se deslocava da luta interna para a frente. O homem encapuzado pareceu perder o pouco controle que ainda tinha. Você sabia que estava aqui? As palavras disparadas da boca dele eram como balas. Rachel olhou para o pai, um pânico crescendo em seus olhos. Pai, não é assim que as coisas devem ser. Eles não merecem isso. Ela protestou, sua voz tremendo. O homem encapuzado começou a se afastar, desacelerando sua raiva. A conexão entre eles, essa intensa revelação, parecia colocar todos os pensamentos em ordem. Mas então, algo mais chocante aconteceu. O homem encapuzado, com um rápido movimento de desespero, apontou a arma, não só para Rachel, mas para o próprio pai dela. Você fez parte disso, não fez? Todo esse esquema. Eu sei que você está envolvido. A palavra esquema ressoou como um trovão no ambiente. Eduardo sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Eu não fiz nada! Você está louco! O pai de Rachel gritava enquanto a tensão explodia no ar. Os olhos do criminoso brilhavam como uma fúria que parecia pessoal, quase como se tudo o que tivesse acontecido fosse uma história antiga entre eles. Você e sua maldita família sempre estiveram atrás de mim. Eduardo estava em choque. O que isso significava? Segredos que ele nunca soube. Uma camada de traição que ele não podia imaginar. Jorge e Ana estavam paralisados. Suas expressões um reflexo de horror e confusão. E Samuel? Ele se movia cuidadosamente, como se cada passo pudesse detonar uma nova catástrofe. Rachel ofegou, como se as palavras de seu pai fossem uma lâmina cortando as ilusões que ela tinha. O que mais você escondeu de mim, pai? Ela estava prestes a explodir em lágrimas, seu rosto mostrando
ciclo de dor e traição. Mas sua força ainda brilhava. O homem encapuzado não hesitou. E agora, Rachel, você vai apoiar quem? Seu pai ou os seus amigos? A decisão está em você. Havia um vazio profundo em sua expressão e, ao mesmo tempo, um desejo de vingança que parecia não ter fim. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar, a urgência pesando cada palavra. Silêncio, o tipo de silêncio que faz o coração acelerar. Tudo o que eles pensaram que sabiam pareceu desmoronar. Segredos oprimiam o espaço. E a verdade continuava a escapar como água entre os dedos. O que mais estava escondido aqui? O passado os amarrava em um jogo sombrio que eles nunca escolheram. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. E enquanto tudo se desenrolava, um disparo ecoou mais uma vez, mas não da arma do homem encapuzado. Foi como um relâmpago. O impacto bateu forte e rápido, levando tudo a um novo nível de caos. Eduardo estava em estado de choque, seu olhar fixo no homem que caía, a arma escorregando de suas mãos. Na confusão, os olhares se cruzaram. Olhos diferentes, destinos interligados. Tudo mudando, tudo se desfazendo. E o que parecia uma luta por sobrevivência virou um campo de batalha de segredos, onde a verdade nunca poderia ser considerada simples. O que aconteceu? O que mais poderia ser revelado? Agora, o jogo estava apenas começando. A sala estava em silêncio. O homem encapuzado caíra de joelhos, a arma escorregou de suas mãos, e foi como se todos ao redor segurassem a respiração. O impacto do que acabara de acontecer reverberava nas paredes, e Eduardo mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Jorge olhava para o homem encapuzado. O olhar dele era de desgosto e confusão. "Por que você fez isso?" O homem sussurrou, a voz falhando. "Você não sabe o que está fazendo." Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do fundo da galeria, um barulho estrondoso cortou o ar e uma explosão iluminou a cena como um relâmpago. O chão tremeu e todos foram lançados para trás com a força da onda de choque. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços e gritos ensurdecedores preencheram o ar. Eduardo sentiu que a realidade estava se quebrando, junto com os estilhaços. Assim que a poeira assentou, uma nova figura apareceu no meio da confusão. Era um homem, de terno escuro e expressão séria, com um distintivo preso ao cinto. Ele se chegou logo à frente e gritou: "Polícia!" Todos no chão! O olhar dele percorria a sala como um raio, parando especialmente em Eduardo e Jorge. Mas algo não estava certo. O caos havia se espalhado e as sirenes ecoavam ao fundo. Mas a presença daquele homem não parecia acalmar a situação. Era como se uma onda de fúria emanasse dele. Eduardo e Jorge trocaram olhares de preocupação. Então, com um movimento rápido, o homem policial virou-se e apontou para o homem encapuzado, que ainda estava no chão. "Levante-se! Você está preso!" Eu não fiz nada." O homem encapuzado gritou, seus olhos arregalados, e Eduardo notou uma frieza no tom que o fez tremer. Era como se ele soubesse mais do que estava revelando. Mas foi a resposta do policial que realmente deixou todos em choque. "Você não precisa mentir. Eu conheço o seu passado, Carlos. Não é só sobre o que você fez hoje. É sobre o que você fez ao meu irmão." O mundo pareceu girar. Carlos, o homem encapuzado que estava no meio de toda aquela cena, tinha uma ligação mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O que isso significava? A confusão tomou conta da galeria, enquanto cada um tentava processar o que estava acontecendo. Eduardo viu Jorge se agitar
a expressão dele mudando para algo que Eduardo não tinha visto antes. Você é irmão do policial? A incredulidade era palpável. O que está acontecendo aqui? Rachel gritou, sua voz alta, chamando a atenção. Ela estava a alguns passos atrás de Eduardo, os olhos pregados no homem policial. O que você quer dizer com meu irmão? Eduardo estava atônito. A conexão entre o homem no chão e o policial era sombria e familiar ao mesmo tempo. Carlos tinha mais a oferecer do que apenas o papel de vilão. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, uma explosão de tiros cortou o ar de novo. Não era do homem encapuzado, mas de um grupo que havia invadido a galeria. Trajes escuros, rostos cobertos. A situação degenerou em um turbilhão de gritos e medo. O caos reinou novamente. Cuidado! Jorge gritou, puxando Eduardo para o lado enquanto as balas suniam como abelhas furiosas. Era o verdadeiro pesadelo, e aqueles que eles conheciam como amigos agora pareciam parte de uma história muito mais complicada e escura. A revelação do vínculo entre Carlos e o policial arrebatou o chão sob eles. O que mais eles estavam escondendo? As cores da lealdade e da traição estavam se misturando, desafiando tudo que Eduardo acreditava saber sobre confiança e amizade. E enquanto Eduardo tentava recuperar o fôlego em meio ao barulho, ele percebeu que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava por vir? Uma corrida contra o tempo se formava, e a incerteza pesava mais do que qualquer tiro disparado naquele dia. A sala estava em silêncio. O homem encapuzado caíra de joelhos, a arma escorregou de suas mãos. E foi como se todos ao redor segurassem a respiração. O impacto do que acabara de acontecer reverberava nas paredes, e Eduardo mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Jorge olhava para o homem encapuzado. O olhar dele era de desgosto e confusão. Por que você fez isso? O homem sussurrou, a voz falhando. Você não sabe o que está fazendo. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do fundo da galeria, um barulho estrondoso cortou o ar e uma explosão iluminou a cena como um relâmpago. O chão tremeu. E todos foram lançados para trás com a força da onda de choque. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços e gritos ensurdecedores preencheram o ar. Eduardo sentiu que a realidade estava se quebrando junto com os estilhaços. Assim que a poeira assentou, uma nova figura apareceu no meio da confusão. Era um homem de terno escuro e expressão séria, com um distintivo preso ao cinto. Ele se chegou à frente e gritou: Polícia! Todos no chão! O olhar dele percorria a sala como um raio, parando especialmente em Eduardo e Jorge. Mas algo não estava certo. O caos havia se espalhado e as sirenes ecoavam ao fundo. Mas a presença daquele homem não parecia acalmar a situação. Era como se uma onda de fúria emanasse dele. Eduardo e Jorge trocaram olhares de preocupação. Então, com um movimento rápido, o homem policial virou-se e apontou para o homem encapuzado, que ainda estava no chão. Levante-se! Você está preso! Eu não fiz nada! O homem encapuzado gritou, seus olhos arregalados, e Eduardo notou uma frieza no tom que o fez tremer. Era como se ele soubesse mais do que estava revelando. Mas foi a resposta do policial que realmente deixou todos em choque. Você não precisa mentir. Eu conheço o seu passado, Carlos. Não é só sobre o que você fez hoje. É sobre o que você fez ao meu irmão. O mundo pareceu girar. Carlos,
O homem encapuzado, que estava no meio de toda aquela cena, tinha uma ligação mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O que isso significava? A confusão tomou conta da galeria, enquanto cada um tentava processar o que estava acontecendo. Eduardo viu Jorge se agitar, a expressão dele mudando para algo que Eduardo não tinha visto antes. Você é irmão do policial. A incredulidade era palpável. O que está acontecendo aqui? Rachel gritou, sua voz alta, chamando a atenção. Ela estava a alguns passos atrás de Eduardo, os olhos pregados no homem policial. O que você quer dizer com meu irmão? Eduardo estava atônito. A conexão entre o homem no chão e o policial era sombria e familiar ao mesmo tempo. Carlos tinha mais a oferecer do que apenas o papel de vilão. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, uma explosão de tiros cortou o ar de novo. Não era do homem encapuzado, mas de um grupo que havia invadido a galeria. Trajes escuros, rostos cobertos. A situação degenerou em um turbilhão de gritos e medo. O caos reinou novamente. Cuidado! Jorge gritou, puxando Eduardo para o lado, enquanto as balas uniam como abelhas furiosas. Era o verdadeiro pesadelo, e aqueles que eles conheciam como amigos agora pareciam parte de uma história muito mais complicada e escura. A revelação do vínculo entre Carlos e o policial arrebatou o chão sob eles. O que mais eles estavam escondendo? As cores da lealdade e da traição estavam se misturando, desafiando tudo o que Eduardo acreditava saber sobre confiança e amizade. E enquanto Eduardo tentava recuperar o fôlego em meio ao barulho, ele percebeu que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava por vir? Uma corrida contra o tempo se formava, e a incerteza pesava mais do que qualquer tiro disparado naquele dia. Mas o ápice do horror ainda estava por vir. Em meio ao caos, uma jovem com um colete à prova de balas surgiu entre a confusão. Ela apontou uma arma em direção ao policial. "Pai, solte-o!" Sua voz ressumou como um gongo, cheia de determinação e desespero ao mesmo tempo. Eduardo ficou paralisado. O que estava acontecendo? Aquela jovem tinha um olhar que parecia familiar. De onde ele a conhecia? O mundo girava e suas certezas se despedaçavam. O que você está fazendo aqui?" O policial gritou, a expressão de choque e desespero contrastando com o impressionante poder dela. A multidão ficou muda. Todo o peso da revelação pairava no ar. A conexão que parecia clara agora se tornava um emaranhado de segredos e mentiras. O que mais estavam escondendo? E a jovem? Qual seu papel naquela história? Uma nova tensão se instalou, e nos olhos de Eduardo, o véu da confusão se levantava. O que seria capaz de acontecer a seguir? O que mais essa noite poderia revelar sobre as verdades ocultas que todos pareciam carregar? Eduardo estava paralisado, seus olhos fixos na jovem que havia aparecido com um colete à prova de balas. A tensão na sala estava insuportável, e o grito dela reverberou como um trovão. "Pai, solte-o!" O policial expressava uma mistura de choque e raiva, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. O que estava acontecendo ali? "Você não pode fazer isso, Rachel!" Ele gritou, sua voz tremendo. "Você não entende o que está em jogo?" Ela, entretanto, estava decidida. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, revelando a força de quem estava pronta para lutar por aquilo em que acreditava. "Chega de mentiras, pai! Chega!" A voz dela era profunda, ecoando um desespero que estava sufocado por muito tempo. Os olhos dos dois se encontraram,
e Eduardo sentiu um aperto no peito. Havia um passado ali, um vínculo que muito provavelmente estava perto de se romper. O homem encapuzado no chão, Carlos, olhou de um lado para o outro, sua expressão agora cheia de desespero. Rachel, você não sabe o que está fazendo. Eu fiz isso por nós, por nossa família. Suas palavras derramaram-se como um pedido por misericórdia. Mas a jovem não recuou. Você não fez nada por mim. Não mais. Ela se adiantou, colocando a arma para cima. Eduardo percebeu que o dilema moral estava se intensificando e uma nova camada de conflito se desenrolava diante deles. Jorge, ao lado, sentiu o clima pesado. Isso não é a resposta. Não podemos deixar que a raiva tome conta. Todos nós precisamos conversar. As sirenes da polícia aumentando ao fundo, Eduardo pensou rapidamente. Era preciso agir antes que tudo desmoronasse de vez. Rachel, você não precisa fazer isso. Há outra maneira. Ele tentou, mas o pânico estava transbordando e as emoções controlavam a cena. Em um instante, a tensão virou e o que antes era uma batalha emocional poderia se tornar algo muito mais devastador. E, como se o universo quisesse provocar mais caos, os disparos ecoaram novamente. Todos se agacharam e a sala virou um frenesi de gritos e empurrões. Mas depois do som ensurdecedor, quando tudo parecia ter esfriado, uma troca de olhares aconteceu entre Rachel e seu pai. Era ali que as verdades se entrelaçavam e uma nova possibilidade se desenhava. Carlos começou a falar, a voz hesitante. Eu não quero que ninguém se machuque. Por favor, vamos resolver isso juntos. Eduardo segurou a respiração. O desejo de uma saída pacífica estava ali, mas os demônios do passado ainda pairavam como nuvens escuras. Todos nós erramos, disse Jorge, finalmente tomando coragem. A verdade é que estamos todos presos nesta teia. Precisamos uns dos outros. A multidão estava em choque, observando cada movimento. Aquilo que parecia uma batalha final poderia se transformar em uma oportunidade de cura. A sombra da guerra estava começando. Então, o que fazemos agora? Rachel respirou fundo, a arma em suas mãos tremendo ligeiramente. Foi nesse exato momento que a porta principal se abriu e mais policiais entraram. As luzes de suas lanternas iluminando a sala. Uma centelha de esperança surgiu. Vamos calar tudo isso, disse o policial que liderava o grupo. Mãos para trás, todos vocês. Precisamos que a verdade seja dita. E as conversas começaram a fluir. Um diálogo que parecia impossivelmente complicado, mas que poderia finalmente resultar em uma segunda chance para todos. O futuro, ainda incerto, finalmente parecia ter uma pista de luz. O caos estava se transformando em uma nova narrativa. Ali, entre suspeitas e amarga verdade, florescia a oportunidade de redenção. Enquanto tudo se desenrolava, Eduardo percebeu que a vida seguia adiante apesar do passado. Não havia mais apenas uma história de dor, mas um espaço para novos começos. E enquanto olhava para aqueles ao seu redor, soube que de alguma forma estavam todos juntos nessa. Mas o que viria a seguir? Poderiam realmente abrir mão das mágoas? Eduardo se perdeu em seus pensamentos enquanto a cena se desvanecia. As emoções estavam à flor da pele. O que cada um escolheria? As dúvidas pairavam no ar. E nesse momento, o que antes era um dia devastador estava se transformando em uma viagem inesperada. Uma jornada marcada por verdades e perdões à frente.
E para você que nos acompanhou até aqui, este é o momento para mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo incrível que nos conecta. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como tudo isso termina. Você precisa se inscrever agora e fazer parte desta comunidade. Não perca nem mais um segundo e venham juntos nessa nova história.